Graça e a paz, meus irmãos, amém? Graças a Deus por estarmos juntos aqui hoje. Uma bênção do Senhor, podemos estar na casa do Senhor. Pode abrir sua Bíblia em Hebreus, capítulo 1. Nós vamos ler dos versículos 1 até o versículo 4. Havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita de Deus, nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Amém. Aqui nesse pequeno extrato, nesses 4 poucos versículos da carta aos Hebreus, há uma citação à figura de Jesus Cristo. O tema da carta aos Hebreus é: Cristo é melhor. E ele vai aparecer sendo retratado e descrito como melhor do que anjos, profetas e muitas outras percepções, porque ele foi constituído herdeiro de todas as coisas e por ele também foi feito o universo. E a expressão que aparece, ou as expressões que são citadas aqui, são que ele é o resplendor da glória e a expressão exata de Deus. A palavra resplendor significa a reprodução brilhante de um ser. É como se fosse o eco de algo. É como se fosse a propagação de algo. Então ele é a propagação da glória de Deus. E ele expressa o seu próprio ser. Quando a gente observa isso, a gente vai lembrar que a percepção da limitação humana, dessa coisa chamada tempo que vai passando e a idade que vai avançando, por exemplo, porque a idade vai avançando, nós vamos percebendo, né? Ainda mais quem está no mesmo ambiente há quantos anos, como nós aqui nesta igreja, eu estou nessa igreja há 28 anos, tendo a oportunidade de ver mais do que 1, 2, 3 gerações se sucedendo e vivendo outras coisas, e de repente você vê aquelas pessoas que você viu nascer praticamente, que eram bebezinhos, que você lembra quando a mãe está grávida, chegando dirigindo um carro, e você fala: como pode estar dirigindo um carro? É porque já é de maior, já tem carteira de motorista, então ele já pode dirigir um carro. Só que você fala: como assim? E o bebê, onde é que fica? E o bebê cresceu, e é esquisito ver bebês crescerem. A verdade é que é esquisito, porque se somente eles crescessem, estava tudo certo, mas eles crescem e nós envelhecemos. E essa é que é a verdade. E quando a gente vai percebendo isso, a gente nota essa desconstrução, por exemplo, da integridade física, que vai fazendo com que a gente já não tenha mais certas capacidades e certos ímpetos. Em algumas partes é muito bom, em outras partes é bastante frustrante. Mas a verdade é que isso nos pode fazer compreender o mundo espiritual e entender que Deus é aquele ser eterno, Ele é o eterno. E quando a gente pensa no eterno, a gente pensa realmente em algo que não tem começo, não tem meio e não tem fim. Mas daí a gente observa que nós estamos frente a esse eterno, nós estamos servindo, cantando, orando, buscando este eterno, e a nós é dada uma esperança e uma promessa de algo chamada vida eterna. E às vezes nós confundimos a vida eterna com o ser eterno. Nós não somos eternos, nós somos imortais. Mas há uma diferença entre o eterno e o imortal. O imortal teve um começo. Nós somos criatura originalmente de Deus. Deus nos criou. E quando a gente pensa nessa diferença entre os dois, a gente começa a perceber que o mundo espiritual é real e ele está diante de nós.
Ele está bem à nossa frente, ao nosso redor o tempo todo, porque Deus está presente nesse lugar e a gente vê as coisas que Ele faz. Compreender, então, o mundo espiritual como uma realidade é levar não os nossos valores para o mundo espiritual, mas trazer os valores do mundo espiritual para nós. Porque isso é o que a Bíblia diz, ser um cidadão do céu. É trazer a perspectiva de Deus para a nossa vida. Porque nós é que temos que seguir ao Senhor. Nós é que seguiremos ao Senhor. Nós é que estamos buscando ao Senhor. Nós é que sem Ele somos nada. Ele sem nós não muda nada. Então quando a gente lembra lá da figura de Nicodemos, em João 3, os versículos 4 a 6, naquele momento em que Jesus chega e fala para ele que ele precisa nascer de novo. Olha, você precisa nascer de novo. E Nicodemos então faz a pergunta: como pode um homem já sendo velho nascer outra vez? Ele vai poder voltar ao ventre materno? Ele vai poder nascer uma segunda vez? E respondeu Jesus: em verdade vos digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. O Senhor faz uma diferenciação entre essas duas coisas. E muitas vezes nós nos equivocamos, por assim dizer, em tentar levar por essa perspectiva humana a nossa relação com Deus. Só que Deus é o Senhor de todas as coisas. Nós somos os imortais, nós somos os seres humanos, que estamos transitando por essa vida, por uma jornada que pode durar alguns anos, que a gente não tem exatamente ideia, e comemoramos hoje, muitas vezes, e sai em tudo quanto é jornal, quando uma pessoa vive mais de 100 anos. Se ela vive mais de 100 anos, ela é destaque, porque ela vive mais de 100 anos. Como uma vez perguntaram para um indivíduo que estava chegando nessa idade, quase 100 anos, e perguntaram: qual é o segredo? Ele disse: não morrer. É uma pergunta bastante direta e uma resposta mais direta ainda. Só que a verdade é que mesmo a longevidade de um século é muito pouco. Se você analisar, um século é muito pouco. Perto de algumas civilizações que às vezes a gente fica observando. Nós estamos aqui no ano 2025, ou como diriam as pessoas nos tempos medievais, estamos no ano 2025 do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas se você analisa e pensa que para trás da nossa geração de 2025 anos depois de Cristo, nós temos, por exemplo, os egípcios, que tiveram cerca de 3.300 anos antes de Cristo. E esse Egito está lá até agora, é um país que está lá. E aí a gente fala: poxa vida, eu vou durar um século, vou viver muito, vou viver um século. Só que, só de fazer uma comparação com a humanidade, você já vê que um século é praticamente nada. Agora, como então a gente não vai ter a percepção de que se um século frente à humanidade é pouco, e a humanidade, que a gente pensa às vezes que é bastante, é nada perto daquele que é o Senhor de todas as coisas, que é dono de todo o tempo, a gente vai dizer: olha, Senhor, eu quero viver a vida que o Senhor tem para mim, e eu quero andar à sua margem, à sua sombra, porque eu dependo do Senhor. É fazer questão desse Deus. Veja que quando nós fomos criados, a Bíblia cita em Gênesis no capítulo 1, no versículo 26, Deus falando: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais da terra, os pequenos animais que se movem rente ao chão e tal. A imagem e a semelhança é a capacidade que Deus deu a cada um de nós de algumas coisas. A capacidade de raciocinar, a capacidade de se expressar, a capacidade de expressar emoções, de agir por si mesmo. Há capacidades que foram entregues e que são verdadeiros atributos comunicáveis de Deus sobre nós. A justiça, o amor, a moralidade, uma série de coisas que Deus, Ele comunicou a nós, Ele entregou a nós, e nós temos capacidade de fazer isso. Alguns perdem essa capacidade, né? Eu acho que todo mundo está vendo aí o que está acontecendo com certos bebês por aí, né?
certos bebês aí, esses dias eu já mandei avisar, hoje, terceiro domingo de cada mês, é a apresentação de bebês na igreja, já avisei, não apresentamos bebê reborn, né? Aqui só apresentamos bebês que fazem certas coisas de verdade, certo? Então, não adianta insistir, tá? Não adianta insistir. Então, nós temos certas semelhanças com Deus que foram nos entregues, Ele nos entregou. Ele falou, olha, você vai ter essa semelhança comigo. Mas ao cair, o homem perdeu, por exemplo, a imagem e a semelhança moral em relação a Deus. E nessa queda, quando é citado no mesmo capítulo de Gênesis, a Bíblia diz que eles se esconderam do Senhor, porque perceberam que estavam nus, porque eles quebraram a relação, que era a relação do humano com o eterno. A relação do humano com o infinito. A relação do finito com o infinito. Daquele que teve um começo com aquele que não teve começo, porque sempre existiu. Há uma quebra. Mas para isso, a Bíblia diz que Deus propôs e promoveu uma resposta, que foi enviar o Messias ao mundo, que foi enviar o seu próprio Filho, Jesus Cristo, para reorganizar e reatar uma ponte que tinha sido quebrada na relação. Fazer novamente que existisse um vínculo entre o eterno e aquele que não é eterno. Entre o finito e o infinito. E a Bíblia diz em João 11 que Jesus veio para os que eram seus. Muitas vezes os seus não receberam. E aqui eu entro nessa jornada. De Deus dar um presente tão incrível para cada um de nós, o presente para a humanidade, dizendo, olha, eu criei vocês a minha imagem e semelhança, e houve uma quebra. Houve um rompimento, mas eu estou provendo a vocês a oportunidade de reativar isso, de renovar isso, de organizar novamente essa relação. Mas a Bíblia conta que alguns não creram, e infelizmente, quando a gente cita certas passagens bíblicas, a gente vai olhar para elas e perceber a mesma realidade transpostas para o nosso tempo atual, única e exclusivamente mudando o jeito de ser das pessoas daquela época para o jeito das pessoas ser de hoje. Mas na verdade, ambas as ações feitas no sentido de, eu não quero manter esse relacionamento. A gente vai perceber que os seres humanos muitas vezes não querem esse relacionamento com o eterno. Quando a gente cita João no capítulo 6, e o Senhor Jesus dando uma palavra muito dura num discurso, dizendo assim, na verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, ou seja, vocês não creram naquilo que é capaz de fazer o Senhor, mas porque comeste do pão e vos saciastes. Esse contato com Jesus, feito por essas pessoas, citada por ele, é o contato em que eles estavam com Jesus, porque estar perto de Jesus sempre era a garantia de que as suas necessidades básicas seriam resolvidas. Que eles iriam ter pão para comer, que eles não iam passar necessidade, porque Jesus estava ali, e Jesus não ia deixar faltar coisa alguma. Ele tinha uma palavra boa, e era sempre emocionante estar perto dele. Os interesses em receber Deus, ou ter apenas interesses em receber Deus, portanto, não são novidades. Sempre existiram. Sempre houve pessoas que só quiseram estar perto de Deus para agradar no intuito de receber algo em troca. Quando a gente vai observar a crença, por exemplo, lá dos antigos, passando dos etruscos, vindo para os romanos, transitando ali pelos gregos primeiro e depois para os romanos, eles não queriam ter relacionamento lá com as divindades que eles acreditavam. Eles simplesmente faziam certos rituais para que aqueles deuses, na crença deles, dessem para eles as coisas que eles precisassem. Então é uma mera troca pela troca. Eu te dou isso, te agrado e você me atende nisso aqui. Eu te dou esse benefício e a gente tem colheitas todo ano. Isso sempre foi assim. Quando vieram os astecas e quando se descobriu a respeito dos astecas, dos incas, eles faziam as mesmas coisas. Eles faziam alguns rituais, inclusive muito macabros.
Os astecas tinham o costume de, para ter no seu ano seguinte de colheitas bem recebidas, de pegar um guerreiro do outro povo que tinha sido capturado, colocar ele sobre uma mesa e pegar uma pedra pontuda e meter a pedra no peito, arrancar o coração pulsando, para que esse sangue pulsando fosse a garantia que os deuses alegres dariam colheita no outro ano. Veja, por que eu estou citando essas coisas? Porque às vezes nós podemos estar tendo um relacionamento com o eterno, visando atender da mesma maneira que pessoas que não tiveram oportunidade de conhecê-lo. E nós precisamos escolher viver de acordo com aquele que nos deu vida e entender, olha, Ele é o Senhor da minha vida e eu não posso estar com Ele só por interesse para receber algo em troca. Quem deu primeiro a Ele para que receba depois? A palavra de Deus pergunta. Jesus fala lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículo 32, os gentios é que procuram essas coisas. É como se Ele estivesse falando exatamente isso. Olha, os romanos, os gregos, essas pessoas que não conhecem o Senhor, eles é que procuram essas coisas. Mas o vosso Pai Celeste sabe do que necessitais, e sabe de todas elas, então busque primeiro o seu reino, e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao próprio dia o seu mal. Nós não podemos viver a fé como se não fôssemos da fé. Entende o que eu estou dizendo? Não dá para viver a fé como se você não fosse da fé. Há uma forma de viver a fé. Por exemplo, quando pensamos que no conjunto da cristandade há pessoas que se inserem, mesmo não crendo, inclusive em Deus. Por exemplo, na igreja. Tem gente que vem para a igreja por alguns motivos que são até interessantes. Por exemplo, a primeira coisa, na igreja há um espaço de bom convívio, há um espaço de socialização. É tão interessante isso que é assim. Eu, por exemplo, os meus amigos estão tudo na igreja. Não tenho amigos fora da igreja, porque fora da igreja no máximo tenho colegas, conhecidos, mas não tenho amigo. Meus amigos estão na igreja, porque é aqui que eu vivo praticamente o tempo todo. E sei que isso é uma bênção na minha vida, mas eu não posso estar na igreja meramente pelos meus amigos. Não posso estar na fé pelos meus amigos. Eu não sou mais um pré-adolescente. Eu já sou adulto. Algumas situações e algumas faixas etárias dependem disso para poder permanecer. A gente entende muito bem. Mas eu já sou adulto no relacionamento com Deus. Espere-se que eu esteja aqui, não simplesmente pela sociabilização. Outros gostam de estar na igreja porque, ou de pelo menos manter-se no ambiente de igreja, porque é um lugar seguro para os filhos. Tanto que há muita gente, infelizmente, aqui não tanto, mas eu sei que há também, e isso pode acontecer em qualquer igreja, de pai e mãe que faz questão de levar, deixa na porta e vai embora, e depois vem buscar. Ele mesmo não quer nada, mas é bom para os filhos, melhor aqui do que estar em outro lugar. Isso é bom? Isso é muito pouco para viver a fé. Na questão da fé, há muita gente que, mesmo não crendo assim em Deus, dizendo, olha, Deus é o Senhor da minha vida. Quando eu digo crer, eu digo no sentido de senhorio, dele ser Senhor da nossa vida, de você servi-lo, de você amá-lo, de você obedecê-lo, dele ser o Senhor da sua história. Para alguns a fé é como se dissesse assim, há uma aura de paz gostosa aqui. Tem gente que tem essa coisa, né? De dizer, nossa, tem uma energia boa. Irmão, não existe energia boa assim, né? Isso é uma coisa que é a invenção da cabeça das pessoas. Tem uma energia gostosa, né? As pessoas boas trazem um alto astral. Não. Ou nós temos o Espírito Santo na nossa vida, ou não faz sentido. É isso que acontece. Mas eu sinto algo bom em você. É o Espírito Santo. Tira ele de mim para você ver que carniça que eu sou. Tira para ver se eu não vou aprontar um monte de coisa que você não vai gostar. É o Espírito Santo que faz a diferença. Algumas pessoas gostam de se identificar assim, e aí você é evangélico, você é um crente assim, porque tem que ser crente, irmão, tem que ser crente, de verdade. Olha, eu me sinto uma pessoa assim espiritualizada. Olha, ou você é crente, ou você não é crente. Não tem muita negociação nesse negócio aqui. Você tem que tomar decisão. Eu sou batizado. Olha, eu não batizei,
porque eu não me sinto preparado. Irmãos, eu sou batizado há mais de 30 anos, não estou preparado ainda. Se eu for levar em consideração estar com a vida, assim, sem pecado, sem erros, quase chegando no céu, porque algumas pessoas acham que só vão poder se batizar quando ela já estiver assim, se ela nem levanta a mão que Deus puxa. E o que isso significa? Procrastinação. Não quer se comprometer. Quero, mas não quero muito. Aí não dá. Isso não é viver a fé. A Bíblia. Alguns têm um relacionamento com a Bíblia e enxergam como esse livro histórico, filosófico. Eu também tenho. Eu uso a Bíblia como fonte histórica, importantíssima. Tem passagens extremamente importantes, filosóficas mesmo, fazem a gente pensar. Mas algumas pessoas só enxergam isso e não enxergam nele a palavra de Deus. A palavra. E aí hoje, como a tecnologia nos permitiu e nós até aderimos, e está tudo bem. A gente fala assim, abra sua Bíblia, acesse o seu aplicativo, essa coisa toda. Ou até a gente coloca no telão para as pessoas lerem. Tudo bem, faz parte desse tempo. Mas nada como o bom e velho costume de andar com a Bíblia na mão. Sabe aquela coisa? De ir para a igreja com a Bíblia. Não estou te censurando, tá? Eu só estou dizendo que é uma coisa legal. Tanto que no Rio de Janeiro, por muitos anos, os crentes eram chamados de Bíblia. Lá vão os Bíblia. Por quê? Porque era um estereótipo do crente. Está andando com a Bíblia debaixo do braço, dá um crente lá. A gente não vive de aparência, claro que não vive de aparência, mas tem muita gente que esconde a Bíblia. É preciso viver. É preciso tê-la. Na nossa vida, publicamente. A relação com a Bíblia tem que ser pública. Todas essas coisas eu estou falando para dizer assim, basicamente, aquilo que aquelas pessoas faziam de andar com Jesus só por aquilo que Ele podia lhes dar, às vezes nós também podemos estar vivendo, infelizmente, uma situação como essa. Só estar vivendo por aquilo que a gente pode receber. Então, nós não podemos estar afeitos e desejosos pelo bolso de Deus. Nós precisamos estar desejosos por Deus. É Deus e não o seu bolso. Ele vai nos dar todas as coisas. Diz a palavra, e nos ensina a palavra, que Ele é e nos proporcionou uma ligação direta a um novo, a um vivo caminho que foi construído com Ele através do sangue do Cordeiro para a nossa vida. O que cada pessoa precisa enxergar é que a fé transcende o caminho humano. A fé vai além do simplesmente atender às demandas desse tempo e nos dá algumas palavras que são muito amorosas, muito confortáveis, muito gostosas de se ouvir. Porque há palavras que são muito graciosas de se ouvir. Quando eu penso em João Batista, eu fico imaginando, aquele homem, ele teria muita dificuldade nesse tempo, como todos os profetas teriam dificuldades nesse tempo. Ele pregava no deserto. Não tem conforto, não tem banco, não tem nada de conforto. É um lugar muito ruim. Ele se vestia mó esquisito, porque era muito esquisito o jeito que ele se vestia. E ele chamava as pessoas de víboras. Ele não ia ser muito bem aceito. Ele não chamava as pessoas de adjetivos graciosos. A gente ainda é crente e fala algumas coisas. Ô meu irmão, ô querido. Ô amado, né? Ô amado. Chama de víbora para ver. Quem vos ensinou a fugir da ira futura? O machado está posto no pé da árvore. Fique esperto. Palavra dura. A palavra dura. Mas a palavra era dura porque estava literalmente mostrando, olha, o Senhor quer ter com você um relacionamento verdadeiro. Não é um relacionamento baseado nessas questões humanas simplesmente. O sobrenatural gerado pelo Eterno é o que move o cristianismo para o resgate de cada um de nós. O sobrenatural gerado por Deus é que move o cristianismo para resgatar cada um de nós. Você é um milagre de Deus. O seu resgate é um milagre de Deus. A minha e a tua salvação são ações diretas de Deus, é misericórdia pura. Nós vivemos por Ele, por aquilo que Ele fez, e todos os dias temos que ser gratos por Ele. A Bíblia diz que Ele riscou a cédula que era contra nós, já falei sobre isso. Ele agora mostra que nós estamos com a oportunidade de voltar a ser aquela original,
aquela versão original, porque a Bíblia diz que todos os dias, na viração do dia, o Senhor ia lá conversar, ia lá ter relacionamento. Esse relacionamento foi quebrado pelo pecado, mas Deus quer resgatar isso na vida de cada um de nós. Priorizar o espiritual em detrimento do material é a chave da vida vitoriosa. Você priorizar o seu relacionamento com Deus é a chave da sua vida vitoriosa em Deus. A mensagem do Evangelho aponta para a salvação. E a ausência de caminhar nela vai nos levar para a perdição. Por isso que buscar a Deus é mortificar a carne. Não é fácil. A mortificação da carne não é fácil. Porque nós somos gerados dessa forma. A nossa natureza. Tem umas coisas que a gente não consegue explicar. Por exemplo, eu estou falando, a gente não consegue, longe de mim. Às vezes tem algum especialista aí que é capaz de explicar, né? Não quero dizer com isso, estou dizendo de modo geral, nós, normais. Mas, por exemplo, quando você vê certos bebezinhos, aquele docinho de pessoa, andando por ali, do nada, ele planta a mão no outro. Ninguém ensinou. É a chance de você falar, não faz isso. Você está ensinando, não faz. Não é bom que você faça isso. É um bebê, foi lá e meteu a mão no outro. Tá. De repente, aí você vai pregar para a criança, né? Olha, nega a sua carne. Não bata no seu primo. Mas é difícil, tenho muita vontade de bater no meu primo. Não faça isso. Jesus não gosta. Porque essa é boa também. Mãe tudo fala, Jesus não gosta disso. Então, às vezes, mortificar a carne é desafiador demais. E cada um de nós, que somos diferentes, graças a Deus, né? A gente vai ter um desafio de mortificação da carne. Para alguns, determinadas áreas, é como se fosse assim, nada, tranquilo. Para outros é um desafio. Seja qual for a mortificação da carne, ela tem que acontecer na nossa vida. É difícil. Quando o Senhor Jesus diz assim, que Ele convocou a multidão, né? E Ele vai falar, quem quiser, pois, salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvar. Há uma contradição. Há uma contradição. Mas a contradição é para quem só tem a percepção humana. Quando você tem a percepção do relacionamento com o Eterno, você entende. Porque ele fala, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, que daria o homem em troca da sua alma. E essas palavras foram antecedidas pela expressão, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. 3 ações que são, para nós, fundamentais para esse nosso relacionamento com Deus. Primeiro, negar a si. Negar a si mesmo, abrir mão da sua própria carnalidade, das suas ações, da sua forma de pensar. Tomar a cruz, assumir uma posição de servo e cumprir um chamado. Tomar a cruz é cumprir um chamado. É cumprir o chamado. Eu sei que às vezes a expressão tomar a cruz, ela vem carregada de um contexto de dor. Mas irmãos, cumprir o chamado muitas vezes vai gerar dor. Vai trazer dor. Mas é preciso cumprir. Eles diz, siga a Jesus. Faça como Jesus fez. E aqui, falar sobre seguir a Jesus, já tem aqui para cada um de nós mensagens e mensagens e mensagens e mensagens, porque eu poderia escolher cada um dos passos de Jesus para dizer, olha, nós devemos seguir Jesus nisso, nós devemos seguir Jesus nisso, nós devemos seguir Jesus nisso. Diante desse quadro, o Senhor Jesus está falando e fazendo um discurso para uma multidão e falando a respeito daqueles que só o seguem, só lhe seguem para ter algo em troca. Isso está narrado em João no capítulo 6, a partir do versículo 60.
A Bíblia diz: muitos, pois, os discípulos ouvindo isso disseram: duro é esse discurso. Duro é esse discurso. Quem o pode ouvir? Sabendo Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disso, disse-lhes: isso vos escandaliza? Que seria, pois, se visseis o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. O que ele está dizendo é assim: você pode às vezes estar dando muita importância para as coisas materiais. Você deve estar dando muita importância para as questões relacionadas a esse tempo de 1 século que você vai viver. Você deve estar dando muita importância para esse intervalo entre o seu nascimento e a sua morte física, com um número de anos que só Deus sabe exatamente quanto nós vamos viver. Alguns de nós já vivemos bastante, já vivemos um par de anos, já temos uma jornada, olhamos para trás e falamos: nossa, quanta coisa já aconteceu. Mesmo assim, às vezes estamos apegados às coisas que estão presas a este mundo. Não é tempo mais disso. O que nós temos que lembrar é que no relacionamento com Deus, no que tange a nossa vida com Deus, a essa unidade com Deus, a esse trato com o Senhor, voltando para aquela originalidade, e entendendo que a ligação que Ele quer ter conosco é nos oportunizar, literalmente, que com Ele nós temos a vida eterna, nós vamos perceber que a nossa fé vai prover milagres. Mas vai prover milagres porque a nossa fé, ela está presa a um Deus que é eterno. Quando eu digo presa, eu digo assim, alicerçada, abraçada, alinhada, apegada a esse Deus. Então a nossa fé está ligada a esse Deus que é poderoso para fazer todas as coisas e que tem toda a autoridade. E Ele vai nos dar as estratégias para o que for necessário, daquilo que for preciso, para que alcancemos aquilo que Ele tem disposto para nós. Às vezes coisas que não fazem sentido nenhum. Quando a gente pensa no livro de Josué e no povo atravessando ali, atravessa o Jordão e chega na cidade de Jericó. Jericó era um problema. Eles tinham que ultrapassar Jericó. Eles tinham que derrotar Jericó. A estratégia que vem de Deus é uma estratégia que não tem muito nexo na nossa cabeça até os dias de hoje. Mas é uma estratégia de Deus. E quando a palavra, gritai porque o Senhor vos tem dado essa cidade, a força da voz, obedecendo aquilo que foi dado pelo Eterno como ordem, isso é o que faz o milagre acontecer. Jericó caiu. Quando Ezequiel está vendo o vale de ossos secos, e ele ouve a palavra do Senhor dizendo: profetiza sobre estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. O grito contra Jericó foi uma palavra do Senhor. A ministração sobre os ossos secos foi a palavra do Senhor. Quando a gente entende que a palavra do Senhor é aquela que muda tudo, que basta uma palavra do Senhor, e por isso a melhor coisa que tem é estarmos linkados ao Senhor, estarmos colados ao Senhor, sermos como Ele falou: eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Todo aquele que está ligado a mim, este dá muito fruto. Então a gente entende: olha, eu não quero estar ligado a nada ou a ninguém, mas em primeiro lugar, eu quero estar ligado ao Senhor, porque Ele é a videira, nele está a vida, é nele que eu frutifico, é com Ele que eu vou colher a vitória. Quando estamos ligados a Ele, nós entendemos: o milagre vai chegar. Porque o Senhor é aquele a quem foi dito a seu respeito: tu tens as palavras de vida eterna. Então, se estamos ligados a Ele, nós receberemos uma palavra do Senhor para a nossa vida. E hoje é isso que eu creio que o Senhor quer dar para cada irmão, cada irmã aqui. Ele quer estender uma palavra para a sua vida. Ele quer estender uma palavra para a sua casa, uma palavra para a sua família. Assim como ele ia todos os dias na viração do dia, ele ia lá conversar com o ser humano.
Ele ia trazer uma palavra para eles. Ele ia trazer uma mensagem, ele ia ensinar, ele ia mostrar o que ser feito. Deus tem nos ensinado o que fazer o tempo todo. E nós hoje precisamos aprender que basta uma palavra do Senhor para a nossa vida. Por isso queremos estar ligados nele. Às vezes estamos apegados, eu insisto nisso, em coisas, pessoas, circunstâncias que com muita longevidade vão durar 100 anos. E esquecemos de estar apegados àquele que dura para sempre, que é o Senhor de toda a vida, que é o eterno. Por isso, quando Jesus Cristo foi instado pelo homem que falou assim: olha, Senhor, basta que o Senhor dê uma palavra e eu vou ter esse milagre, basta que o Senhor dê uma palavra. E ele falou: vai, teu filho vive. O homem creu na palavra que Jesus dissera. Quantas vezes Jesus, com apenas uma palavra, mudou toda uma história. Por isso hoje, eu lembro a vocês o milagre da criação. A criação é um milagre. Deus criou o mundo. E tudo começa com apenas uma palavra: haja luz. E houve luz. E quando a gente vem para João, a gente fala assim: no princípio era o verbo. O verbo estava com Deus e o verbo era o próprio Deus. Todas as coisas foram feitas por ele e nada teria sido feito sem ele. Hoje, meu irmão, num ato de fé, e eu nem sei exatamente qual a sua realidade e circunstância, mas nós estamos fechando um domingo, já estamos com o mês de maio avançado, e possivelmente algumas pessoas aqui estejam precisando de uma palavra do Senhor. A primeira coisa é a decisão: eu quero estar ligado nele, eu quero estar ligado nele. Eu quero dar a Ele a importância que Ele deve ter na minha vida. Ele deve ser o Senhor da minha vida. Ele não é simplesmente alguém para me atender em alguma coisa. Eu quero estar nele, porque aquele que é Senhor de toda a eternidade, Ele pode todas as coisas. E basta que Ele dê uma palavra para que todas as outras coisas vos sejam acrescentadas.